Então, pessoal, vamos lá. Na verdade, a gente vai para a segunda parte do capítulo de gravitação, capítulo 13, né? Usando o nosso livro-texto principal como referência, o Halley. Esse capítulo ele foi dividido em duas partes, uma delas o nosso último encontro virtual, e agora, então, a ideia é hoje finalizar o capítulo aí que a gente tem, né? Ele não tem muita matemática robusta, então acredito que dê para a gente trabalhar aí nesse encontro virtual de hoje, tá bom? Então, só resgatar um pouquinho, rapidamente, né? Sempre bom para... A gente, na verdade, acabou falando de um contexto histórico, falou da lei de Newton, né? Tá na tela aqui com vocês a lei de Newton vetorialmente falando, né? Uma força igual a constante gravitacional, a massa dos dois corpos envolvidos, e o inverso do quadrado da distância entre eles. Lembrando sempre que força gravitacional diz respeito a qualquer corpo. Tem massa, tem atração gravitacional. A questão central é, como essa constante gravitacional G ela é muito pequena, 6,67 vezes 10 na menos 11, a gente trata, então, de tomar cuidado, né? Os objetos que estão na sala com vocês estão se atraindo aí, mas nenhum vai colidir com o outro, porque a força gravitacional ela se torna um valor muito, muito pequeno, tá? Mas a lei de Newton, então, lá do século XVII, o Newton era bem jovem à época, e ele não conseguia explicar a origem da força gravitacional. Ele só mensurou, né, estabeleceu a fórmula e relacionou que a força gravitacional, que uma maçã caindo, ou um objeto caindo na superfície da Terra, tinha relação com o fato da Lua, por exemplo, e outros planetas aí, outros planetas orbitarem o Sol ou a Lua orbitar a Terra. Então ele foi o primeiro momento em que se viu que isso tinha uma certa relação, ok? Teorema das cascas, né? Então, se a gente tratar de uma casca esférica, a atração gravitacional que ela vai exercer sobre um corpo externo fora pode ser tratada como se toda a massa estivesse no centro, né, dela. E isso aí é muito interessante, né? Do aspecto, exemplo da Terra, por exemplo, né? Que a gente sente, não como a massa de toda a Terra aqui, né? Mas como se ela estivesse toda lá no centro, né? Prova disso que a gente tem uma força gravitacional perpendicular à superfície sempre, né? Por causa do teorema das cascas esféricas. Não falei isso lá na última videoaula, mas é importante tocar por causa da perpendicularidade, né? Por causa deste teorema. Aí tinha um exemplo da força entre um sistema Terra e o exemplo do livro Maçã, calculando aí pela lei de Newton da gravitação 0,80 newtons, né? E aí o debate ele ficou em torno, a força de atração gravitacional de dois corpos ela é a mesma em módulo, mas sentidos contrários, né? E a questão central é por que as acelerações são diferentes? Por causa da massa. Se a gente lembrar aí da fórmula peso, né? É a força que é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, a aceleração gravitacional. Se as forças são iguais, o que vai mudar é a massa da Terra, massa da maçã. E aí a gente vai ter aceleração gravitacional diferente. Para a maçã, o valor na média que a gente conhece, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Para a Terra, a aceleração que ela vai sentir devido à maçã, ela é muito, muito, muito pequena, né? Então é por isso que, na verdade, nós, quando a gente pula, por exemplo, em relação à superfície da Terra, essa força gravitacional faz com que a gente volte numa aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado e colida com a Terra de volta, né? Caia de pé em cima da Terra. E não a gente pula e a Terra também sobe e nos encontra. Imagina, né? A Terra ia ser uma vibração geral, né? Ia ser uma vibração geral, tá? Então, a aceleração gravitacional, a força gravitacional é a mesma, mas a aceleração gravitacional ela vai estar relacionada com a massa. Quanto maior, menor a aceleração gravitacional produzida, que é esse exemplo que foi dado, tá? Gravitação e o princípio de superposição. Se a gente tiver um sistema de partícula, como o sistema solar, com vários planetas, e a gente quiser saber num específico, a gente tem que somar a componente de cada um, né? A força gravitacional gerada por cada uma dessas componentes.
Somando vetorialmente, a gente, então, tem a força gravitacional que esse corpo sentiria, né? Aí se fez uma análise da força da gravitação na proximidade da superfície da Terra, né? Deduzimos que a aceleração gravitacional, lembrando que AG, o A com índicezinho G, é sempre teórico, é o valor teórico da aceleração gravitacional, é o calculado, né? Ele pode ser dado, então, pela constante gravitacional, a massa da Terra sobre a distância, o R ao quadrado. Se tiver na superfície da Terra, então, esse Rzinho aí vai ser o raio da Terra, tá? Se eu tiver acima, vai ser o raio da Terra, por causa do teorema das cascas esféricas, a gente considera no centro, mais aí a distância que a gente tiver da superfície, tá bom? Alguns valores, a gente deduziu aí, analisou aí alguns valores dados, e aí falei para vocês da divergência entre a aceleração gravitacional calculada e a medida, né? E aí tinha uma imagem aí com diferentes cores, né? Um gifzinho rotacionando a Terra, né? A diferença que a gente pode perceber entre a calculada e a medida é que, primeiro, a Terra não é uniforme, ela não é completamente esférica, né? Ela tem um certo achatamento, ela tem uma certa excentricidade, e a Terra ela tem um movimento de rotação. Então são 3 elementos que a gente discutiu aí um a um, que interfeririam aí na aceleração gravitacional. É importante destacar que aqui nós estamos indo na minúcia, né? No detalhe, porque a gente está num curso de física de nível superior. Na prática, a gente pode considerar que esses valores, teoricamente, aí, eles são, aí, na média, o mesmo. Exemplo disso que a gente usa aí 9,81, até às vezes 10 aí, para resolver a maioria dos exercícios, tá? Dos problemas. Então, toma um pouquinho de cuidado com isso. Aqui é só para dizer, olha, esse é o detalhe. No detalhe, elas não são iguais. No mundo real, elas não são iguais. Na prática, a diferença causada por esses três aspectos, essas três situações, a gente acaba aproximando como um campo gravitacional uniforme, tá? Falamos um pouquinho. Em relação à rotação da Terra, então, foi calculado. Se a gente adentrasse, né, fizesse um buraco na Terra e fosse adentrando, se essa aceleração gravitacional aumentaria ou diminuiria, e aí tivemos uma breve discussão, né? Deve aumentar porque está se aproximando mais do núcleo, deve diminuir porque fica uma casca esférica para fora. Aí foi relacionada a teoria das cascas, né? Que quando a gente tem uma casca esférica, se a gente entra dentro dela, a gente não sente a atração gravitacional. Não é que ela não exista, mas vetorialmente ela se anula, então, teoricamente, a gente não sentiria. Ou seja, se eu entrasse no buraco, a cada casca esférica que ficasse para fora, imaginando como a Terra fosse uma cebola, a cada camada, a gente perderia uma parte de atração gravitacional. Uma parte da massa deixaria de exercer força gravitacional vetorialmente falando, né? Na prática, acabamos aí mostrando um gráficozinho que se a gente realmente fizesse um furo na Terra e fosse descendo, a gente ia ter um aumento até um certo momento, que tem a ver com a mudança de densidade da Terra, né? Até um outro momento, que seria aproximadamente 11 metros por segundo quadrado, a gente teria inversão e ele começaria a diminuir. Então, mostrei um gráficozinho aí no CREF, aí, bem interessante sobre isso, tá bom? E aí, entramos propriamente dito no conteúdo de hoje. E o primeiro conteúdo que a gente vai falar é energia potencial gravitacional, tá? A energia potencial gravitacional, ela é interessante. Por quê? A gente vai ter que resgatar um pouquinho lá da mecânica. Lá na mecânica, o que a gente faz, né? A gente, em vez de considerar as massas... Primeiro que lá na mecânica, qual é o sistema que a gente adota? A gente pensa numa montanha-russa e está pensando na energia potencial gravitacional. Coloquei aqui como EP, tá bom? A gente vai adotar depois o U para a questão gravitacional, no modelo em que a gente vai usar aqui de discussão, mas pensando lá na mecânica clássicazinha,
dos movimentos dos corpos sobre a superfície da Terra, eu usei o EP. Essa energia potencial gravitacional é dada por mgh. Percebam o seguinte, não tem a massa da Terra envolvida, ou dos dois corpos envolvidos com a atração gravitacional. Por quê? Porque quando a gente aborda isso, a gente está abordando um sistema que não engloba os dois corpos. Tá? Ele vai englobar o corpo que a gente está analisando. E por que a gente faz isso? Porque a gente vai analisar a conservação da energia nesse sisteminha. Por exemplo, uma montanha-russa. Quando eu fico analisando a energia potencial, a energia total de uma montanha-russa, eu estou preocupado com a alteração entre energia potencial gravitacional, mgh, e as conversões entre elas em energia cinética. Num sistema que não dissipativo, né? Não estou considerando aqui perdas em vibração, aquecimento, nada. Bonitinho, modelo conservativo. Então, nesse caso, a gente acaba utilizando, e não é equivocado, mgh. Tá? Vai dar uma energia em Joule, essa energia vai se convertendo em energia cinética, a energia cinética pode se converter em potencial gravitacional e assim por diante. Tá? Agora, quando a gente amplia a visão e vai olhar para o sistema dos corpos envolvidos, né? E aí, se eles tivessem massa próximas, né? E é bom destacar, no caso do carrinho da montanha-russa, é porque a gente tem uma massa muito menor do carrinho em relação à massa da Terra. Então, a conservação de energia, ou a energia cinética transferida para a Terra, nesse caso, ela é completamente desprezível, né? Porque ela é muito pequena, ela é ínfima. Agora, se eu estou pensando no sistema planetário, com todos os planetas e o Sol, já começa a ter um pouco mais de complexidade. E as massas, elas não são desprezíveis no sistema. Então eu tenho que ter uma outra abordagem. E é isso que a gente vai falar agora nessa sessão de energia potencial gravitacional. Tá bom? Qual é a abordagem que deve ser dada para um sistema de corpos com massas comparáveis? Tá? E aí não é esse mgh. Então, se esses dois corpos têm massa comparável, a gente vai passar a utilizar a energia potencial gravitacional aqui, chamada de U, para usar o mesmo sistema de variável aqui do livro, de Cognita, U de R, ou seja, a energia potencial gravitacional que varia com R é igual menos G, massa do corpo, no caso aqui Terra, por exemplo, Mzinho, se fosse o sistema Terra-Lua, massa da Lua, dividido pela distância entre os dois corpos. Tá? Então percebam que essa fórmula de energia potencial gravitacional, ela leva em consideração os dois corpos, porque eles têm massas comparáveis. Tá? Comparáveis. Nós vamos deduzir na sequência aí, eu vou apresentar para vocês o detalhamento de como se chega a essa fórmula. O que a gente pode trazer nesse momento que ela foi apresentada abruptamente, né? Ela foi nos dada diretamente. Se eu olhar para ela, primeiro, o que a gente pode entender? Se a gente pensar no R como a distância entre os dois corpos e pensar que esse R está no infinito, né? A gente pegar um corpo na superfície da Terra e for afastando, 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 afastando ele até o infinito, alguma coisa dividida por infinito tende a quanto? Zero. Né? Ou seja, a energia potencial gravitacional no infinito é zero. E isso é muito interessante. Essa fórmula se mostra, então, aí bastante coerente. E para qualquer valor finito, o U é negativo. Tem um sinal negativo imposto aqui, né? Por que esse sinal negativo vai aparecer? A gente vai ver na dedução na sequência. O que eu posso antecipar é que, se a gente tem zero e ela vai se aproximando da Terra, né? Quanto mais perto da Terra, menor a energia potência gravitacional. Ela diminui. E se ela diminuir,
o sinal negativo ele tem que aparecer por si só, porque eu não tenho como do valor zero no infinito diminuir com um valor positivo. Vocês concordam comigo? Então eu vou me aproximando, menos 10, menos 100, menos 200, menos 1000, né? Então, para diminuir, ele acaba tendo que ter esse sinal negativo para satisfazer aí a lógica da fórmula, né? E percebam também que essa fórmula, nesse sentido, ela se aproxima da outra, MGH, que é quanto mais próximo da superfície da Terra, quanto menor o H, menor a energia potencial gravitacional naqueles casos. Aqui, mesmo com massas comparáveis, quanto mais perto os dois corpos, menor a energia. Ou seja, mais negativa ela vai ser nesse caso, já que no infinito a gente tem zero. Então essa é a fórmula pronta e dois aspectos que a gente olhando para ela pode extrair, tá bom? Agora, como é que pode ser feita a dedução dessa forma? Como é que se chega a ela? Né? Um caminho bastante interessante que o livro-texto utiliza, e utiliza pela facilidade da lógica de entender ele, é a seguinte. Ele tem uma bola, estamos pensando na superfície da Terra, né? Essa bola ela está num ponto P e uma distância aqui, ó, R, e esse R aqui, o R é a distância entre o centro da bola e o centro da Terra, e essa bola é lançada para cima. Imaginem essa bola lançada para fora aqui. Como é que vai se chegar à energia? De antemão, pessoal, como é que uma dedução dessa, a gente monta o raciocínio lógico? Primeiro, é claro que aqui já está resolvido, então a gente vai observando a construção. Mas o que essa fórmula quer calcular? A energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, ela é mais fácil, o caminho mais fácil de relacionar é com o trabalho. Por quê? Porque lá da mecânica, a variação da energia potencial gravitacional, o ΔU, é igual menos o trabalho, tá? Então, se eu encontrar o trabalho, por essa fórmula de variação de ΔU, eu consigo chegar na fórmula de U, né? Então, é por isso que aqui se começa com o trabalho. Não é do além, né? Ninguém, eu acho que vamos começar por aqui e ver onde a gente chega, né? Não, opa, eu quero chegar em algo que se relacione à variação da energia potencial. A variação da energia potencial, eu sei que tem uma relação com o trabalho, né? E vocês vão perceber ao longo das deduções dessa unidade curricular que tem dois caminhos que normalmente aparecem, né? O trabalho e a segunda lei de Newton, né? Pode parecer aí até inusitado, mas em vários momentos se parte dessas duas premissas. Ou calculando o trabalho, ou utilizando a segunda lei de Newton. Nesse caso, o trabalho, então, para se relacionar com a energia potencial gravitacional. E aí vamos ao seguinte, essa bola foi lançada para fora, e ela está subindo, e aí o trabalho, por definição, é dado a integral do vetor força, produto escalar, vetor deslocamento. Aqui na direção R, chamei de dr. Tá? Quais são os limites da integral? Do ponto R, aonde ele partiu, até o infinito, que é onde ele vai chegar. E a gente vai usar o infinito porque a gente sabe que a energia potencial gravitacional no infinito é igual a zero, e isso é muito bonitinho de resolver, né? Isso é muito gostoso de resolver, porque a gente vai ver daqui a pouquinho que vai sumir um termo. Então essa aqui por dedução é a definição, por dedução não, desculpa, por definição a fórmula do trabalho. Então vamos calcular. Primeiro, quem é o produto escalar FDR, para depois resolver a integral. O produto escalar FDR é, como qualquer produto escalar, o módulo do primeiro, força, vezes o módulo do segundo vetor, dr, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, f e dr. Beleza? Então vamos lá. F dr cosseno de φ aqui.
Quem é o F? Da lei de Newton, eu ia falar a segunda lei de Newton, né? Lei de Newton da gravitação. Lembra que a gente fez no início do capítulo? Constante gravitacional, a massa dos dois corpos envolvidos, R quadrado. Tá aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidamente. Eu vou começar a rabiscar um pouquinho, que eu sempre tenho a impressão que rabiscar, por mais que não, minha letra não é bonita, ajuda a guiar vocês aí do lado de lá, para ter um pouquinho de... Então, olha só. Quem é o F? É GMMR quadrado. O DR permanece o mesmo. E quem é o ângulo? O ângulo é φ, ou seja, 180 graus. Por quê, pessoal? Olha só. graus. O F, que é a força gravitacional, ela está puxando para o sentido da Terra, em direção à Terra, né? O deslocamento está acontecendo para cima, essa bola foi lançada para cima. Então a gente tem 180 graus entre os dois ângulos e a gente substitui aqui. Beleza? Estamos aí só tentando resolver o FDR, o produto escalar, para depois resolver a integral. Aí... Opa, saiu minha tela aqui. O FDR, recoloquei aqui só para a gente não ter que ficar voltando o slide, é o mesmo da anterior. Trouxe ele para integral. Só que aqui, isso aqui, ó, cosseno de 180 graus menos 1 é o que gera esse sinal negativo aqui na frente, tá bom? GMMR quadrado DR. Isso aqui é constante. Pode sair da integral. Então, ficou aqui. A minha integral vai ser integral de R ao infinito de um R quadrado dr, tá? Bem tranquilo. Então, resolvemos a questão do produto escalar, trouxemos para a integral e agora tiramos o que é constante e vamos resolver essa integral. Essa integral de dr sobre R quadrado, né, é menos 1 sobre R, tá? Menos 1 sobre R. Logo, o sinal negativo aqui da frente some, tá? O sinal negativo aqui da frente some, virou mais, e a gente tem 1 sobre R. Substituindo os limites de integral, qual é o primeiro limite? 1 sobre infinito. GMM 1 sobre infinito, 0. Né? No caso de 1 dividido por infinito, tende a 0. Menos GMM sobre R, agora não é mais o R minúsculo, né, porque não é o vetor de deslocamento, mas sim o R maiúsculo, que é a distância que a gente tinha na figura aqui, ó. Tá? Então percebam que o nosso trabalho para levar essa bola de tênis até o infinito é dado por menos GMM sobre R. E percebam que o valor negativo, o sinal negativo apareceu de novo por naturalidade. É muito maluco isso, tá, gente? A gente colocou ele lá, ele some, ele aparece, ele vai aparecer, mas é isso que tem que acontecer, né? Não dá para fazer ele desaparecer e aparecer no final. Dá problema na dedução. Então temos que o trabalho é menos GMM sobre R, esse raiozão é a distância entre os dois centros. Vamos lá. Então tá aqui, coloquei ele de novo aqui para não causar confusão. Eu gosto sempre de botar no outro slide o resultado do slide anterior, para a gente não tiver que ficar voltando. Então tá aqui. Detalhe, falei lá no começo da dedução, a variação da energia potencial gravitacional é o fim menos o início. O final é o infinito, menos o início é o no ponto R. Isso aqui é definição, que é igual ao menos o trabalho. Foi por isso que a gente começou a usar o trabalho lá no começo. Ok? Se isso é verdade, menos o trabalho, tá aqui, ó, GMM sobre R. Só que, de novo, o sinal fica positivo, estão percebendo? Por quê? Porque tem esse sinal negativo aqui e tem esse sinal negativo aqui. Ou seja, a energia potencial gravitacional no infinito menos a energia potencial gravitacional no ponto R
é igual a GMM sobre R. No infinito a gente sabe que é zero, então sobrou menos UR, energia potencial no ponto R, igual a isso aqui. Esse sinal negativo ele pode passar para o outro lado, e a gente chega nessa fórmula aqui de baixo. Ó. O R igual a menos GMM sobre R. Né? E aí acabei tirando o R aqui e deixando só o U em vermelhinho, na fórmula em vermelhinho aqui, para ficar mais elegante, né? Porque já não faz mais parte da dedução. E aí a gente encontrou, deduziu a fórmula da energia potencial gravitacional com corpos de massas comparáveis a uma distância R. Tá bom? Então, de forma aí resumida é isso. Lembrando, a gente partiu do trabalho, porque ela tem relação com a variação da energia potencial gravitacional, e o maior detalhe nessa dedução são os sinais. Então a gente chega nela, e ela tinha sido apresentada diretamente, ok? Então estamos aí com a energia potencial gravitacional. A priori, a dedução se resume a isso. Outra questão em relação à energia potencial gravitacional é a trajetória, né? Então, o que fez uma representação aqui? Ah, se pegou um modelo a Terra, se fez linhas aí projetadas do centro, e se ao invés, né, de a gente levar numa linha perpendicular à Terra, que é o caso do DR, na dedução anterior, a gente fosse fazendo zigue-zagues. Então imaginem, peguei aquela bola de tênis do exemplo anterior, levei de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F e a G. Percebam que ela fez aí um zigue-zague. Como é que eu calculo a energia potencial gravitacional para um caso desse, né? Pois então, vocês lembram que existia um produto vetorial F vetorial dr? Para resolver isso aqui, a gente fez o produto vetorial módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno. Então, se a gente resolver esse produto escalar, eu falei produto vetorial, acho pouco, né? Esse produto escalar, desculpa, é produto escalar. Se a gente for resolver esse produto escalar, todos esses caminhos aqui, ó, o BAC, o DAE e o EAF, eles têm um ângulo de 90 graus entre a força e o deslocamento. Por quê? Porque a força sempre vai estar em direção à Terra. O deslocamento sendo para a direita ou para a esquerda, nesses casos, eles vão estar a 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Né? Se o cosseno de 90 graus é zero, então esse trabalho, quando a gente está fazendo caminhos não, como é que eu posso dizer, perpendiculares em relação à superfície da Terra, esse trabalho são zero. Então a energia potencial gravitacional, nesse caso, se a gente fosse resolver esse problema, a gente teria que somar só desses trajetos aqui, ó. Só desses trajetos aqui, de A a B, de C a D e de E a F. A gente não precisaria colocar os componentes BC, DE e EF. Por quê? Porque nesses casos o trabalho ele acaba sendo zero, né? Devido ao ângulo entre a força e o deslocamento. É um exemplo clássico, né? Se a gente estiver andando pela superfície da Terra, qual é a variação de energia potencial gravitacional? Ou qual é o trabalho para fazer isso? Nenhum. Né? É claro que nesse caso eu fiz uma fala infeliz, né? Vai ter um trabalho porque trabalha a força. É que aí a gente não vai estar relacionando com a dedução. Não, desculpa, fiz um exemplo ruim aqui, tá? Fiz um exemplo ruim. Mas se eu pegasse esse exemplo caminhando pela superfície da Terra e pedisse aí como é que se comportou a energia potencial gravitacional, ela não mudou. Por quê? Porque ela não teve ganho de altura, ela não teve variação, né, do eixo Z ou do eixo R, como queiram, tá? Então a gente pode pensar assim, né? Que a gente só vai tratar. E aí, essa fórmula
responde muito bem a isso. Ela só se preocupa com R, a distância entre os dois centros. Se tiver movimento na horizontal, em relação à superfície aqui da Terra, não tem variação da energia potencial gravitacional, ou seja, não tem trabalho, tá? Então, a independência da trajetória, ela vem muito nesse sentido, né? De querer mostrar que ela não vai, em alguns momentos, não vai ter problema. E, de qualquer forma, a energia potencial gravitacional ela é conservativa. Então, somem os trajetos em que tem variação e bola para frente. Tá tudo certo, tá? E aí uma coisa que é muito interessante, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu tive, como é que vocês vão, se já tiveram contato, ou como é que vão lidar, na primeira vez que eu tive contato com a velocidade de escape, eu achei o máximo calcular, porque ela é muito simples, e ao mesmo tempo ela é uma informação tão interessante, né? O que é a velocidade de escape, pessoal? Pois é, como é que... Estou pensando num foguete sendo lançado da superfície da Terra. Velocidade de escape é aquela velocidade em que o corpo, ou o foguete nesse caso, ele sairia da órbita da Terra. Ou seja, ele sairia do campo de atração gravitacional, né? Qualquer velocidade abaixo da velocidade de escape, esse corpo cairia de volta. Então vamos pensar. Estou com uma bolinha e vou jogá-la para cima com toda a minha força. Eu estou gerando, estou fornecendo uma energia cinética quando ela deixa a minha mão. Ela vai se convertendo em energia potencial gravitacional. Mas como essa velocidade é inferior à velocidade de escape, eu posso entender que ela vai chegar a zero. E aí o que volta a acontecer? Ela começa a cair de novo, né? Até aí atingir a superfície da Terra. É isso que acontece com a maioria dos corpos, né? Agora, se a velocidade que eu pudesse dar para essa bola fosse superior à velocidade de escape, quer dizer que essa velocidade ela ela até vai diminuindo a velocidade, mas ela depois sai da órbita e continua no espaço, né? E essa velocidade de escape ela é muito utilizada, por exemplo, para lançamento de foguete, né? É claro que no foguete a gente não pode pensar que nem uma bola, né? Saiu da mão com toda a energia e depois lá a gente tem um motor de combustão sólida, líquida, e está queimando o propelente e botando muita força aí para ele ganhar aceleração e para ele vencer aí essa atração gravitacional. Mas de qualquer forma, a velocidade de escape é a mesma, tá? A dedução da velocidade de escape ela é dada fazendo a análise da energia total do sistema. Qual é a energia total do sistema? É a energia cinética, K, mais energia potencial, U. Energia cinética, na verdade, a gente sabe que é meio mv², e a energia potencial gravitacional, a gente acabou de deduzir, a bonitinha, menos Gmm sobre R. Aqui a gente vai tratar não como mgh, né? Mas a gente vai tratar ela como corpos de massas comparáveis, né? Para essa forma ela acabar sendo aí não restrita ao modelo MGH que a gente conhece aí de massas não comparáveis, tá? E aí, por que eu igualo a soma dessas duas a zero? Porque no infinito a gente considera que a energia total tem que ser nula. Ela tem que ser não. Tem que ser, no mínimo, nula, né? Na verdade, quando eu penso num foguete, no infinito, ainda vai ter energia cinética, né? Porque a gente vai acelerar, perdeu a interação com a gravidade da Terra e ela vai continuar com uma certa velocidade, né? O que perderia, nesse caso, seria a energia potencial apenas, né? Numa distância no infinito. Mas a velocidade, nesse caso, de um foguete ou de uma nave espacial, ela valeria. Para a gente pensar na velocidade de escape, a gente tem que pensar, a velocidade mínima possível, ela tem que ser para que esse corpo atinja uma situação em que a energia total no infinito seja nula. E aí a gente iguala igual a zero, né? Para satisfazer essa, digamos assim, condição. Se igualou a zero,
que a gente faz? A gente isola essa bendita dessa velocidade, né? E aí, claro, menos Gm sobre R passam para o outro lado positivo, os M's vão cancelar com esse M, o 2 está dividindo, vai passar multiplicando, e o V quadrado vai virar uma raiz. Aqui tem um algebrismozinho aqui que não tem nada muito complexo, né? E facilmente se chega, então, que velocidade escape é a raiz quadrada de 2 vezes a constante gravitacional, a massa, né, no caso aqui da Terra, né, e não do corpinho, sobre R, sobre o raio do corpo. Nesse caso aqui, o R é o raio do corpo, tá? Como é que eu sei que os Mzinhos aqui são as massinhas do corpinho, né? Nesse caso aqui, do corpo? Porque, na verdade, a energia cinética aqui vai estar associada só ao corpo em movimento, não à massa da Terra. Então, não teria como ser a massa da Terra aqui. A energia cinética aqui é só a energia cinética. A importante aqui, a relevante, é a do corpo aqui, tá bom? Então, calculei essa velocidade, a fórmula da velocidade de escape. E olha que interessante. Alguns exemplos aqui, né? A Lua. Massa da Lua, 7,36 vezes 10 na 22. Raio da Lua, 1,74 vezes 10 na 6. Qual é a velocidade de escape? 2,38 km por segundo. Né? Então, se eu quiser lançar um projétil, eu tenho que fazer com que ele saia e ele escape da órbita da Lua, ele tem que sair com 2,38 km por segundo. É muita velocidade. Pessoal, então uma nave espacial ela tem que sair da superfície também com essa velocidade? Não. Por quê? Porque ela tem propelente, ela tem um motor que vai estar fazendo força. Então ela vai ganhando velocidade, né? Ela vai ganhando velocidade. Nesse modelo aqui, a gente está falando de uma velocidade, ó, botei acima dessa velocidade, vai sair da órbita, tá? Olha na Terra, 11,2 quilômetros por segundo quadrada. Então não é um tiro de uma arma para cima, não é, né, que vai fazer sair da órbita, né? Vai ser muita velocidade. Ok? Como é que a gente facilita isso, né, na questão, né? Vai ter o motor e tal. E no caso dos lançamentos de foguete, ele é feito meio que na linha do Equador, né? Cabo Canaveral, né? E tal. Eles tentam ser o mais próximo. Por quê, pessoal? Porque ali a gente tem uma aceleração centrípeta maior, né? Vai facilitar o lançamento. Porque essa parte da velocidade que ele ganha, por estar mais próximo do Equador, ela é menos velocidade que o motor tem que gerar para lançar o foguete, né? Por isso que a gente não lança foguete no polo, né? A gente ia ter que ter muito mais combustível. Então, um modo de economizar energia é fazer os lançamentos aí mais próximos das linhas do Equador, né? Júpiter, né? A gente tem uma massa aqui bem maior, né? E aí a gente acaba tendo que ter uma velocidade de escape, encontra uma velocidade de escape bem maior, 59 metros por segundo, né? No Sol, 618 quilômetros por segundo, né? Então, isso é só para a gente ter uma ideia, e aí lembrei do Interestelar, né? Ah, que eles entraram na órbita lá, né? Entraram dentro do raio Schwarzschild, de um buraco negro, e começaram a acelerar a nave para sair lá de dentro, né? Pois então, né? Não é tão simples. Por quê? A gente vai ter que impor uma velocidade muito, muito grande, né? E a gente vai ter que ter energia no motor muito, muito grande, né? Para conseguir fazer isso. Ok? Então, velocidade de escape. Vamos agora adentrar, e falando de gravitação, não tem como não falar das leis de Kepler, né? Comentei um pouquinho, Tycho Brahe, ele foi
um cientista primoroso nos registros de dados, ele observava, né, o movimento das estrelas, né, de forma a olho nu, e ele registrava com grande precisão aí, né, esse sistema de movimentação. E isso permitiu com que Kepler também coletou dado, mas ele meio que depois, com todas essas informações, muitas delas vindo do Tycho Brahe, formulasse aí as 3 leis que levam o seu nome, as 3 leis de Kepler, ou também conhecidas como lei das órbitas, lei das áreas e lei dos períodos, né? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês de cada uma aqui. De um modo geral, vou apresentar as 3 e depois a gente vai detalhando um pouquinho cada uma. Lei das órbitas. Todos os planetas se movem em órbitas elípticas com o Sol em um dos seus focos. Então, né, pensando aí no sistema solar, a gente tem uma condição em que a gente vai estar num dos focos. A gente tem que lembrar que a maioria dessas órbitas, elas não tem uma grande excentricidade. A gente vai falar um pouquinho disso na sequência, tá? Mas o Sol está lá no foco nesse movimento. Tá bom? Vamos ver um pouquinho mais em diante, vai ter uma imagem e tal. A lei das áreas. A reta que liga um planeta ao Sol, varre áreas iguais no plano da órbita do planeta em intervalo de tempos iguais. Ou seja, a taxa de variação dA, dt, ou variação da área em função do tempo, é constante. O que isso quer dizer? Que em algumas posições na órbita vai ter um aumento de velocidade. Tá? Vai ter um aumento de velocidade. Então a gente tem aí, vou falar também do afélio e do periélio, uma variação de velocidade nessa órbita aí. E a lei dos períodos, o quadrado do período de qualquer planeta, é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita. Essa é um pouco mais difícil de abstrair, né? Vai ficar um pouquinho claro depois. Eles começaram a perceber que o período, ou seja, o tempo para fazer um ciclo completo, ele tinha uma relação com a média da distância, né? Nesse caso aqui, a média do semi-eixo maior da órbita. Vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, as 3 leis de Kepler. Então, a lei das órbitas. Todos os planetas se movem em órbitas elípticas com o Sol nos focos. Primeiro, aqui tem uma excentricidade bem exagerada, tá? Bem exagerada. É só para ser didático e a gente associar a órbita a uma elipse. Se fosse uma representação aqui, ela não ficaria bonita. Na verdade, esse é um dos grandes erros dos livros didáticos, né? A grande maioria deles traz o sistema de órbitas como bastante excêntrico, bastante achatado, né? O que não é verdade, né? Não é tão significativo assim. Ainda bem, né? Se fosse uma grande excentricidade, nós ia ter um sério problema aí de ficar com um período muito frio e um período muito quente na Terra, né? Não teríamos essas estações nesse formato bonitinho que a gente tem, tá? Então, olhando para isso, primeiro, numa elipse, em qualquer elipse, na figura geométrica elipse, a soma do R mais o R' é igual, é constante. A soma do R e do R', ou seja, aqui a gente está pensando o P como um planeta orbitando sobre essa elipse, o Sol em um dos focos, que é o que ele diz. Aí tem algumas questões, o R e o R' aqui, a soma deles é sempre constante. Prova disso é que um dos exercícios para fazer uma elipse é isso, né? Nos focos, tu coloca um alfinete, coloca um barbante de comprimento fixo, no lugar do verdinho do planeta bota um lápis, tu consegue fazer o giro aqui e desenhar uma elipse aí com a mão, né? Com um ponto de fixação. Isso é uma figurinha que se monta aí na geometria e matemática com os alunos, tá? O F1 e o F2 aqui são os focos, né? São os focos da elipse. E a excentricidade, ela diz respeito ao seguinte,
é a distância de C a F, que é isso aqui, ó, né? É a distância do centro ao foco, dividido pela distância do semi-eixo maior. Quem é o semi-eixo maior? CAB. Então, é essa distância dividido por aquela. Isso dá a excentricidade. Se a gente olhar para esses dois segmentos ali, né, o CF2 e o CB, a gente vai perceber que o semi-eixo maior é sempre maior que a distância do centro ao foco. Ou seja, se a gente calcular a excentricidade, a gente sempre vai ficar entre o valor de 0 e 1. Né? Se for 0, a excentricidade de uma elipse, a gente está falando de uma circunferência. Por quê, pessoal? Porque a gente está dizendo que a distância entre o centro e o foco, aqui na excentricidade, é 0. Então, a excentricidade é 0. Temos um círculo. Quanto mais a excentricidade vai se aproximando de 1, mais achatada ela vai ficando. Então, uma elipse com uma excentricidade 0,99, ela está bem achatada. Ela é quase um segmento de reta. Né? Então, essa é uma forma de a gente ver um pouquinho. Ok? Então, nas órbitas dos planetas, quando eles orbitam um outro planeta, né, a gente está tratando que essa órbita ela acontece em relação a um planeta de maior massa com ele um dos seus focos. Tá? Por que isso acontece, pessoal? Pois então, na verdade uma distribuição em relação aos centros de massa, né? Tem uma questão aí de campo gravitacional e equilíbrio entre os centros de massa. Né? Inclusive, é por isso que ela não é completamente... As órbitas não são todas completamente redondas, né? A gente tem a interferência do conjunto de partículas. Então, se a gente pensar na Terra, pensar na Lua, Marte, Júpiter, todos interferem sobre todos. Então, a gente, em algum momento de uma explosão ou movimentação dos planetas, eles entraram em equilíbrio nessa condição, que ela é muito estável. Ela é muito estável. Prova disso que, se por algum motivo a Lua saísse pela tangente, aí a gente ia ter uma reorganização bastante drástica. Inclusive, a vida na Terra estaria comprometida, né? Comprometida. A segunda lei, eu falei para vocês, que se eu pensar... Então, vou tentar ler olhando para a figura aqui, para ficar prático, tentar fazer mais prático. A reta que liga um planeta ao Sol, então, tem várias representações. A reta que liga é essa daqui, o Sol está num foco. Essa é a reta. Estão vendo essa retazinha aqui, ó? É uma dessas retas pontilhadinhas aqui, próxima à área azul. Varre áreas iguais do planeta, da órbita, varre áreas iguais no planeta da órbita do planeta em intervalos de tempos iguais. Né? Que aí é aquela relação que o dA e o dt são constantes. Né? A relação da área sobre o tempo tem que ser constante. Se isso é verdade, olha o que acontece aqui que é interessante. Aqui vamos pensar que a Terra orbitando o Sol e a gente está pensando em duas situações distintas, né? Onde a gente pode fazer análise que o dA/dt é constante. Olha só, para ter essas áreas iguais aqui, ó, o que aconteceu? Esse raio é muito maior, então o deslocamento que ela faz aqui para ter essa área igual a essa é muito menor do que essa daqui, ó. Concordam comigo? Concordam comigo? Então, para fazer isso, essa lei ser verdadeira, quer dizer que a Terra, quando ela está no ponto mais afastado, que a gente chama de afélio, ela tem menor velocidade. Então acontece isso aqui, ó. Ela começa a vir e quando ela vem para cá, ela vem acelerando, 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 atinge velocidade máxima nesse ponto. Começa a se afastar, começa a velocidade diminuir, 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 até o ponto em que ela chega com a menor velocidade no afélio. Então, os pontos de maior e menor velocidade são, no afélio, eu gosto de memorizar afélio como um afastado, né? No afélio eu tenho a menor velocidade da Terra orbitando o Sol, e no periélio de perto eu vou ter a maior velocidade. Tá? E isso tem a ver com o momento angular.
Isso tem a ver com o momento angular. O momento angular ele tem a ver com massa, com a distância, com o raio e com a velocidade. Como no periélio a velocidade vai diminuindo, para conservar o momento angular, eu tenho que ganhar velocidade. Senão o produto MRV não se mantém constante. E a conservação do momento angular aqui ela é válida. Tá? Então, para respeitar a conservação do momento angular, a gente tem que ter uma variação de velocidade. Então, esse sistema ele vai mudando velocidade. E a segunda lei, então, de Kepler é sobre as áreas e essa relação que ela tem. Lembrando, essa figura é uma figura ilustrativa, didática, com uma excentricidade bastante exagerada. E quando a gente fala no caso da Terra, que é o exemplo que a gente utilizou, essa mudança de velocidade não é tão significativa, já que a órbita ela não é tão excêntrica, tá? E aí a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, ela mostra aí uma relação nesse sentido. Olha só. O que é o período? Período é o tempo em que se leva para fazer uma órbita completa. Estamos continuando com o nosso exemplo Terra-Sol. Tá? Terra-Sol. Então, estamos pensando aqui no sistema Terra-Sol. Se a gente olhar o período A, ele vai ser menor que o período B. Né? Então, ele tem um comprimento de arco aqui menor, né? E aí, olhando os dados, compilando para vários e vários planetas, luas, satélites, eles entenderam que existia uma relação em que aparecia um K. Ou seja, se pegasse esse tempo para fechar uma órbita completa e dividisse pela distância média ao cubo, esse R aqui é a distância média ao cubo, aparecia que todos encontravam um K, ou seja, um valor muito próximo. Né? E aí isso evoluiu para isso aqui. Ou seja, período ao cubo é igual a 4 πr ao cubo. Isso aqui é um modelo, né, feito em cima dos dados experimentais. 4 πr ao cubo dividido por g vezes a massa do planeta lá no centro, lá no foco. Vezes r ao cubo. Esse r ao cubo que estava aqui embaixo, a gente passou ele para lá, tá? Para mostrar a dependência. Mas esse r ao cubo ele podia estar aqui embaixo. E a gente perceber que esse aqui é o valor constante. Ok? Então, essa é a relação matemática entre o período e o R. E aí o livro ele traz uma tabelinha. Eu tentei buscar outras, mas eu acho que a dele foi a mais acertada, inclusive, para os períodos no sistema solar. Então percebam o seguinte, ele usa, né, o cálculo aqui, o semi-eixo maior. Semi-eixo maior do Mercúrio, 5,79, ou seja, o R, né? Qual é o período em anos? A gente está comparando a anos terrestres. 0,241 anos terrestres. Qual é essa relação? Período ao quadrado sobre a distância ao cubo? 2,99. Terra, né? Estamos pensando em relação ao Sol aqui, né? Qual é o tamanho do semi-eixo maior, né? 15 vezes 10 na 10 metros. Né? 15 vezes 10 na 10 metros. Tá. Deve estar certo esse valor, né? Mas me causou uma certa estranheza, mas deve estar certo sim. Qual é o período para a realização de uma volta da Terra em redor do Sol? Né? Um ano. Qual é o fator? 2,96. Então ele tem uma distorçãozinha. Mas se a gente pegar para os vários planetas do Sistema Solar, percebam que a variação aqui é muito pequena. Muito pequena. Tá? Aí alguém de vocês pode dizer, então, professor, mas para que isso serve? Poxa, olha que interessante. O período é fácil de medir, né? A gente fica observando como é que está se comportando no céu, mede isso e faz um comparativo.
Qual é a sacada? Substituir nessa fórmula e encontrar a distância média, né, do semi-eixo maior, aqui a gente está considerando a média como semi-eixo maior, já que ele é quase redonda, circular, né? Então a gente não precisa se preocupar muito com média e semi-eixo maior. Mas aqui nesse caso ele está usando o semi-eixo maior, já que ela é muito próxima da média, já que ela é circular. E a gente consegue, medindo o período, olhando para o céu, encontrar qual é a distância que ela está dos planetas que ela está orbitando. Então a gente conseguiria, pelos períodos, encontrar a distância muito aproximada e muito aproximada do real de que esses planetas estão orbitando o Sol. Então essa é uma forma indireta, né, indireta de fazer essa medida. Olha que incrível, né? Não vai ter que fazer por outros meios muito mais complexos, né? Esse é o jeito mais tranquilo de fazer isso, que é medir e calcular, tá bom? Então, muito interessante aí o uso, por exemplo, disso. Uma questão interessante é que as leis de Kepler, elas acabaram aí muito focadas para a questão do sistema solar e dos planetas que orbitam, mas elas podem ser estendidas para a maioria dos casos. É claro que a gente tem casos que não tem como, né? A gente pensando em corpos em órbita de buraco negro. Não temos aí muito sentido. Mas fora isso, a gente consegue aí aproximar as leis de Kepler para uma gama bastante grande de aplicações aí. E lembrando, né, que as leis de Kepler, elas são um tratamento clássico, da física clássica, né, em relação aos movimentos dos planetas. O primeiro tratamento clássico, propriamente dito, de movimentação de planeta. Tá? E aí, como é que a gente pode analisar a energia total de um satélite orbitando a Terra? A gente tem que a energia cinética é K e a energia potencial gravitacional, nesse caso, é U, e a gente teria, então, a energia total, né? Se ele está orbitando em torno da Terra, a gente tem uma energia total constante, né? Ela vai se convertendo um pouquinho em potencial e um pouquinho em cinética, mas elas vai se repondo, né? A gente está considerando aqui um sistema conservativo. Então, não teria muito problema, tá? O U a gente já conhece, a gente deduziu ele hoje, né? E aí ele faz uma relação interessante para encontrar a energia cinética. Pela segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton diz o quê? Força igual a massa vezes aceleração. Quem é a força aqui? É a força gravitacional, né? Lá pela lei de Newton da gravitação. A massa é a massa. E quem é a aceleração desse satélite orbitando a Terra? É a aceleração centrípeta, que é dado por v² sobre r. Aceleração centrípeta, v² sobre r. A gente sabe lá da mecânica mais usual aí, que a energia cinética é dada por meio mv². Ok? Então, se a gente disser, olha, K é meio mv², com que formato eu também posso representar essa energia potencial gravitacional? Pois então, eu pego essa fórmula aqui de cima, eu imponho que K é igual a meio mv², né? E eu tento isolar o meio mv² aqui, ó, para ver o que sobra dessa equação aqui de cima. Então, né? Quando eu faço esse trabalho, eu vou enfatizar de novo para não sei se ficou clara a minha fala. Eu usei a segunda lei de Newton para montar essa equação. E eu sei que a energia cinética é dada por meio mv². Eu vou pegar essa fórmula aqui que a gente utilizou pela segunda lei de Newton e vai isolar meio mv². A gente vai isolar isso. E aí a gente vê o que sobra disso aqui do outro lado. O que sobrar, pela igualdade, tem que ser equivalente à energia cinética. Percebam que na fórmula aqui embaixo, esse meio obrigou que a gente impusesse um outro meio aqui do outro lado, né? Para aqui não tinha 2, né?
E a gente fica com algo nesse sentido. A energia cinética, meio mv², ela é igual a G mm sobre 2Rs. Por que faz esse trabalho, né? Não precisava. Porque aqui a gente consegue montar uma relação com a energia potencial gravitacional. Se vocês lembrarem, vamos ver em seguida, a cara das duas fórmulas são muito parecidas, né? Olha só. A energia potencial gravitacional, a energia cinética, né? O que a gente pode dizer? Que a energia cinética é a energia potencial gravitacional, Gmm sobre R, dividido por 2 negativo. Então, se impõe esse sinal e se põe esse 2. Só para ficar, e aqui eu acho que é uma matemática, como é que eu posso dizer, que o livro utiliza, que até é um exagero, assim, né? Porque realmente não há necessidade. Mas como ela fica um pouco mais elegante, ele acaba trazendo essa relação entre energia cinética e potencial gravitacional, sendo que a energia cinética é menos U sobre 2. Tá? E a opção do livro de fazer isso é porque ele quer mostrar isso aqui pra gente, ó. Né? Ele quer mostrar uma relação na sequência. Desculpa, pensei que era esse slide ou outro. Se isso é verdade, energia cinética G, M sobre 2R e U é G, M sobre R negativo, qual é a energia total? A energia total é a soma das duas. Percebam que aqui a gente não tem meio, né? Aqui a gente tem meio. Né? Um disso menos meio disso vai dar menos meio disso. Né? Então acaba sendo que a soma com esse sinal negativo, essa aqui é a energia total. Percebam que elas ficam todas muito similares, né? Com cuidado aí com o fator 2 que a gente tá embaixo. Ou seja, a energia potencial gravitacional, meio negativo dela é a energia cinética, né? E aqui a gente tem uma relaçãozinha das duas. Tá? E a relevância está aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês. O livro, ele apresenta um gráfico mostrando um pouco para a gente como é que graficamente é a relação dessas energias. Então percebam, né? Olha só. Aqui é o raio no eixo X, ou seja, a altura, a distância entre o centro, né? Se a gente pensa na Terra, é a altura aqui, a distância entre o centro e o centro da Terra. Quanto mais distante eu tiver, menor é a energia cinética, ela vai diminuindo, com o inverso de 2 vezes a distância. Né? Quanto mais distante, né, mais ela vai se aproximando de zero a energia potencial gravitacional. Lembrando que se a gente pensar no sentido contrário, quanto menor a distância, mais negativo o U vai ficando. Ó. E o E, ele tem uma fórmula também aí muito parecida, né, com o negativo. Então a energia, a curva verde, ela sempre vai ser a soma das duas, né? Então se eu pegar um ponto aqui, assim, completamente na vertical aqui, tá, pessoal? Se eu pegar esses pontos aqui, eu vou ter que essa energia E é a somatória da cinética mais a potencial gravitacional. Então o gráfico ele acaba ilustrando um pouquinho como é que isso acontece, como é que ele se comporta. E tem a ver aí com um tipo de equação, obviamente, para ele acontecer. Tá? E por fim, no capítulo, ele fala um pouquinho do Einstein e a gravitação. Como a gente falou para vocês, como eu falei para vocês na aula anterior, no vídeo anterior, até Newton ali, até pouco tempo, até 1905, mais exatamente, 1915 ali com as relatividades e tal do Einstein, a gente não tinha uma explicação, a gente media os valores, mas não tinha uma explicação para o que era essa força gravitacional. O Einstein, ele acabou chegando e tendo uma análise muito interessante em que ele mostra como isso acontece, tá? Ele mostra como isso acontece. E aí ele diz que é resultado de uma curvatura do espaço-tempo. Aqui esse desenho, ele na verdade é uma representação bidimensional,
Na verdade, não é assim que acontece. A interação ela acontece em 3 dimensões. Eu vou abrir, eu acho que eu estou com um GIF aberto ali para vocês, para depois mostrar aqui como é que, pelo GIF, como é que isso acontece tridimensionalmente, tá? Mas, de um modo geral, a gente tem uma curvatura espaço-tempo. E aí, é devido a essa curvatura que a gente tem aí uma interação, né? Uma força entre esses dois. E aí, nesse exemplo, a gente teria aí a Terra e o Sol, né? Os dois curvam o espaço-tempo, e aí isso acaba casando aí essa força. Tá? Então foi um primeiro modelo muito, muito, muito interessante aí para isso. E para chegar nessa análise, ele utilizou o princípio da equivalência, né? Que foi aonde ele teve aí o insight, aí, a eureka, né? Ele disse o seguinte: se eu pegar alguém e colocar sobre uma balança dentro de um elevador e acelerar esse elevador a 9,81 metros por segundo ao quadrado, ou eu pegar essa pessoa e permitir que ela caia, né, como resultado da força gravitacional, a pessoa não vendo onde ela está, no sistema do elevador ou em queda livre, a sensação da pessoa, o resultado sobre ela é o mesmo, né? Então, não se conseguiria perceber se é uma aceleração de uma cabine de um elevador ou é a aceleração gravitacional. E qual é a sacada disso, né? É ele mostrar que a força gravitacional ela resulta numa aceleração, né? A lei de Newton já diria isso, né? Mas acaba mostrando uma correlação muito mais explícita, né? Que o que a gente chama então de princípio da equivalência. A força gravitacional ou uma aceleração equivalente trazem o mesmo resultado, a mesma sensação física, que é o caso do exemplo do elevador e tal, tá? Então deixa eu pegar o GIF aqui, eu acho que eu tô com ele na outra tela. Não. Deixa eu ver onde é que eu botei esse GIF. Eu tinha um GIFzinho aqui muito bonitinho, eu acho que eu fechei. Dá um minutinho que eu vou tentar achar o GIF aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu puxar para essa tela aqui. Tá aqui. Então percebam o seguinte, deixa eu ver se eu consigo abrir ela maior aqui. Ó. Então percebam, ela não está numa curvatura bidimensional, né? O que a gente tem é uma curvatura tridimensional. O que é interessante, né, disso, né? Essa interação gravitacional, ela não tem um tempo. Então, não tem uma chave. Ah, se a gente desligasse a força gravitacional do Sol agora, ou se o Sol deixasse de existir agora, explodisse e acabasse. Na Terra ia demorar um tempo pela distância. A interação gravitacional ela acontece de forma instantânea. Explodisse o Sol, a gente perderia a força gravitacional. Então, tem várias nuances da teoria da relatividade geral complexa, bem complexa. Uma coisa que agora é bastante atual é a teoria dos gravitons, né? Que usa a teoria das cordas, né? O graviton seria um elemento, como os muons, os gluons e outros aí da mecânica quântica, responsáveis pela aceleração gravitacional. E aí ele trabalha de forma distinta da visão da curvatura do espaço-tempo, né? E aí eu vou dizer para vocês, eu sei relativamente pouco sobre a questão dos gravitons, né? Assim, não tenho profundidade de discussão, mas é uma discussão em que a teoria das cordas, grosseiramente falando, a teoria das cordas são pequenos elementos de energia e é isso que cria tudo no universo, né? É como se a gente tivesse pequenas cordinhas formando os neizinhos de energia e eles têm de vários tamanhos e tal, e tudo é constituído dessas cordas. A teoria das cordas ela tenta fazer a teoria da unificação, né? Então ela tem alguns aspectos bem interessantes aí.
tá? Mas, de um modo geral, os gravitons aí também são uma teoria que, por alguns especialistas, são aceitos, né, alguns físicos, mas ela ainda tem muita coisa para responder, assim como a relatividade geral e a restrita, né? A questão dos gravitons é medir esses gravitons, né? Mas também são assuntos aí que estão em pauta, ok? Então, de um modo geral, é isso. E aí, pessoal, falar em física moderna, relatividade, teoricamente vocês vão ver mais à frente, né? Vocês também estudam aí o Halliday 4, que é outro Halliday de física introdutória para o nível superior de física moderna, tá? Mas digo para vocês, como futuros professores de física e cada vez mais pautado no ensino médio, abordem, né? Tentem estudar um pouquinho para ler, que é bem interessante aí, tem questões curiosas, né? E aí no ensino médio tem uma questão, os alunos sempre querem as respostas todas. Eu dei relatividade esse semestre, no início dos cursos das turmas do integrado, e eu estou até hoje respondendo pergunta deles, né? E muitas eu também não sei, acabo pesquisando e tal, trazendo as respostas, mas é por causa que é muita abstração, né? E é isso que é legal, porque instiga os alunos, né? O imaginário. A gente viu o filme do Interestelar, né, na aula, então é interessante. Tá bom, pessoal? Então, de um modo geral, o conteúdo que a gente tem que ver de gravitação é esse, tá? Gravitação é esse. Vocês também vão ter uma disciplina de astronomia também, que vai esclarecer bastante coisa nesse sentido, vai ajudar bastante vocês. Então, vão se complementar em outros momentos da formação também, mas nem por isso é menos importante entender o conteúdo aqui. Até porque aprendizado é isso, né? A gente não vê uma vez e aprende, né? A gente vai vendo vezes e vezes e cada vez vai aprendendo e observando coisas distintas, né? E por fim deixei um slide, o que vimos no capítulo, né? Mas eu acho que não precisa fazer, a gente já fez uma revisão no início do capítulo hoje e acabou de vendo esse conteúdo, então acho que está muito tranquilo. Ok? Perguntas, pessoal? Vou encerrar a gravação aqui e a gente fica junto, né?